Os melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje a gente tem dois jogaços pelos playoffs nesse sabadão. Analisei cada um deles, vou te passar meu palpite. Então vem comigo. Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje sabadão, dia 10 de maio, mais um dia de uma rodada quente aí nos playoffs da NBA, tá? Vou te passar uma análise dos dois jogos aqui pra hoje, uma análise completa de jogo por jogo, com tudo que você precisa saber antes de fazer aquela entrada, ou simplesmente para assistir o jogo com mais entendimento aí dos momentos de cada time, tá? Ontem, galera, 0-2 aí na rodada, a gente ficou pelo Indiana Pacers, que foi atropelado pelo Cavaliers, e pelo Oklahoma, que perdeu pro Denver Nuggets, tá? Esses playoffs aí tá uma série, um jogo é cada jogo aí mesmo, porque primeiro a gente vê um Denver ser atropelado, depois o Denver atropela, Oklahoma faz 40 pontos, depois perde o jogo, Cleveland perde os dois primeiros, depois ganha com muita autoridade, mas bora pra cima, não tem o que a gente fazer. O que a gente não vai fazer é parar, né? Todo dia analisando, todo dia com foco, e bora que hoje tem mais. E lembrando que palpite em jogador Multiplay Bingo, eu solto tudo de graça pra vocês lá no meu grupo grátis do Telegram, o primeiro link aqui na descrição. Então já entra lá e não perde tempo para pegar todos os palpites de hoje. Galera, dito isso então, bora chamar aí o primeiro jogo dessa rodada. Vamos falar o primeiro jogo da noite de hoje, vamos falar de Boston Celtics contra New York Knicks. Vem comigo. E galera, o primeiro jogo do dia de hoje vai rolar às 4h30 da tarde, beleza, pessoal? E o jogo é no Madison Square Garden, na casa do Knicks, o jogo 3 dessa série aí. E pessoal, quem diria, hein? O Boston Celtics, favorito absoluto no leste, chega em desvantagem de 0-2, depois de perder 2 jogos seguidos em casa, rapaziada. E o pior é que ambas as derrotas foram por mais de 20 pontos que o Celtics tinha de vantagem durante o jogo e depois tomou uma virada, perdendo por 2 pontinhos de diferença, tá? Nos 2 jogos foi isso, entregou uma vantagem gigantesca. E galera, no jogo 2, o Boston perdeu por 91-90, tá? Com Derrick White sendo aí o principal destaque da equipe, com 20 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Jaylen Brown também anotou 20 pontos, mas cometeu 6 turnovers na partida e teve um aproveitamento bem ruim em relação aos arremessos tentados, os arremessos certos, tá? E galera, Jason Tatum, que deve ser aí um All-NBA, né? Fez apenas 13 pontos e marcou apenas 5 de 19 arremessos tentados. E o ataque do Boston parece travado, tá? O time converteu apenas 25% das bolas de 3 nessa série, acertando apenas 10 de 40 bolas tentadas no jogo 2, tá? E galera, para piorar ainda mais, o time segue com desfalques aí. Tem Sam Hauser, que é dúvida para a partida, e Kristaps Porzingis, que ainda tá meio doente, vindo do banco e com poucos minutos em quadra, tá? E galera, o banco do Celtics está curto em profundidade. A gente tem apenas Peyton Pritchard e Luke Kornet que estão participando um pouco mais ativamente do jogo, tá? Faltando o restante jogar melhor aí. Já do outro lado, a gente tem os Knicks. O time tá vivendo a melhor fase de toda a temporada, viraram os 2 primeiros jogos, mesmo começando um pouco mal, tá? E contaram com um show aí de Josh Hart, que marcou 23 pontos no último jogo. Karl Anthony Towns também marcou 21 pontos e 17 rebotes. E Jalen Brunson ajudando ali, fazendo aquele apoio de 17 pontos e 7 assistências, tá? E galera, a defesa do Knicks, que está sendo liderada aí por Michael Bridges, Odiah Anunoby e Josh Hart, tem sido um destaque, tá? Forçando muitos erros e limitando o perímetro do Boston Celtics. O Celtics é um time que chuta muito de 3 e tá errando muito arremesso com essa boa defesa de perímetro do Knicks, tá? E galera, alguns fatos importantes para esse jogo de hoje. É que o Knicks cobriu o handicap nos últimos 5 jogos contra times da mesma divisão, tá? Não fica abaixo do handicap em nenhum dos últimos 5 jogos aí de playoff. E os Celtics perderam os últimos 2 jogos como favoritos nas semifinais do leste, tá? E hoje vem favorito aí mais uma vez. E galera, o Boston venceu os últimos 12 jogos fora de casa depois de perder como favorito da rodada, tá? Então é uma tendência interessante pra gente buscar hoje. E o New York Knicks, pessoal, perderam aí 7 dos últimos 8 jogos em casa
contra times com uma campanha positiva, né, na temporada regular, e o Celtics tem uma das melhores campanhas dessa temporada. E galera, então o palpite final é que a pressão tá toda no Boston Celtics. Não dá para imaginar esse time perdendo 3 jogos seguidos pro Knicks, tá? O Celtics é um dos times mais promissores e um dos times que eu realmente esperava que ganhasse essa temporada. Começou aí perdendo, e eu não vejo eles perdendo mais uma vez aí. Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser Boston Celtics, menos 2.5. Vou nessa linha curta, confiando que o Celtics vença por pelo menos 3 pontinhos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com Boston Celtics aqui e bora pro próximo jogo da rodada. Bora lá! E antes da gente chamar o jogo 2, eu quero te falar, se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele likezão, aquele comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque todo dia tem vídeo aqui. E palpite em jogador para esses 2 jogos, vou soltar muito lá no meu grupo grátis, é o primeiro link na descrição, então entra lá. E galera, vamos falar de Golden State Warriors contra Minnesota Timberwolves, tá? O jogo que vai rolar às 9h30 da noite, o jogo 3 dessa série no Chase Center, na casa do Golden State Warriors, tá? E galera, essa série tá empatada em 1-1, beleza? Mas o momento hoje é todo do Timberwolves. Eles passaram o trator em cima do Golden no jogo 2, vencendo por 117-93, com uma atuação completa dos dois lados da quadra e um jogo muito decisivo aí pelo lado dos Wolves, tá? A gente teve aí Julius Randle, que brilhou com 24 pontos, 7 rebotes e 11 assistências nessa partida, tá? Além de Anthony Edwards, que também fez um bom jogo de 20 pontos e mesmo em um pouco abaixo aí de seu nível de pontuação, conseguiu garantir essa vitória com tranquilidade, tá? E galera, a gente teve também Jaden McDaniels, que contribuiu muito, tá jogando muito bem nesse playoffs e representando aí pelo lado do Timberwolves. E galera, vamos lá, o time todo do Minnesota jogou com muita consistência, tá, nesse último confronto, marcando aí pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos, 16 bolas de 3 convertidas e uma defesa sufocante desde o início, tá? Limitando o Golden State Warriors a apenas 15 pontos no primeiro quarto, mostrando como que defendeu muito bem ali no comecinho. E galera, tudo isso aí foi com Mike Conley e Rudy Gobert, que ficaram quase nulos ofensivamente, tá? O que mostra como o elenco é profundo aí do Timberwolves, tanto na defesa quanto no ataque, tá com uma ótima transição de quadra aí. E galera, agora o problema do lado do Golden State Warriors tem um nome, tá? Tem nome, idade, sobrenome, Stephen Curry. Ele segue fora do jogo com uma lesão na coxa e sem ele, galera, o ataque do Golden, a gente sabe que perde total fluidez aí, tá? Não flui muito bem. E galera, no jogo 2 o time cometeu 20 turnovers e embora tenha vencido nos rebotes, não conseguiu reagir em nenhum momento, tá? Os destaques foram aí 18 pontos, né, de Jonathan Kuminga, 17 pontos de Jimmy Butler e Buddy Hield, que marcou 15 pontos. Mas a gente teve jogadores como Brandon Podzinski, que continua apagado nos playoffs, e o banco do Golden State não responde a nada, tá? Então tá difícil pro Golden aí nessa fase sem Stephen Curry, que tá lesionado. E galera, alguns fatos importantes para esse jogo, tá? Os Wolves venceram 22 dos últimos 28 jogos no geral, e o Timberwolves tem aí 8 vitórias nos últimos 11 jogos fora de casa nesses playoffs, tá? Então é um time que costuma jogar bem mesmo fora de casa, mesmo quando é visitante. Agora, sobre o Golden State Warriors, o time venceu 8 dos últimos 11 jogos em casa nessa pós-temporada, tá? Então, também é um time que vem forte quando joga em casa. Mas olha aí que interessante. Quando joga sem Stephen Curry, o Golden venceu apenas 7 dos últimos 13 jogos no geral, tá? E galera, então meu palpite final para essa partida. O Minnesota parece mais pronto, tem um elenco mais equilibrado e ainda a gente não viu um jogo dominante de Anthony Edwards nessa série, tá? Então pode ser esse jogo de hoje. A gente tem um Timberwolves mais saudável, mais completo, mais profundo e eu vou buscar eles aqui. Então meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Timberwolves, menos 2.5. Ou seja, confio que o Wolves vença por pelo menos
3 pontinhos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Lembrando que mais palpite em jogador Multiplay Bingo, tô soltando tudo de graça no meu grupo, o link tá aqui na descrição, então entra lá para não perder nada. E galera, vou finalizando nosso vídeo de hoje por aqui então. Muito obrigado por terem assistido, se gostou deixa aquele likezão, aquele comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e já sabem, né? Até amanhã. Tchau, tchau!